E aí, pessoal, beleza? Gente, eu tô aqui então para falar sobre inferno astral, tá? Eu vou desmistificar algumas coisas sobre esse assunto, vou explicar o que é, tá? E também eu vou falar sobre o que é para cada signo, qual é o inferno astral de cada signo e o que cada signo vai sentir com isso, certo? Então, se você quer realmente saber sobre o que é o inferno astral, fica aqui comigo. Primeira coisa, o que é o inferno astral? Tá? Inferno astral é o signo anterior. É sempre o signo que vem antes, tá? Por exemplo, o inferno astral de Touro é Áries, porque Touro é o signo 2, Áries é o signo 1. Inferno astral de Áries. Ai, Áries é o signo 1. E agora, qual que é o inferno astral de Áries? O último signo, Peixes. Porque Peixes veio antes. Antes do 1 veio 12. Temos 12 signos, então tem que seguir certinho aí a sequência. Gente, esse signo anterior, tá? Ele seria realmente quando começa o período em que começa o signo anterior, tá? Vamos falar aqui sobre o período solar, porque todo planeta, conforme ele vai passando aí pelos 12 signos, eles têm aí um momento de inferno astral. Por exemplo, se você nasceu com Mercúrio em Libra e o período aí do céu do momento está passando por Mercúrio em Virgem, você está num período de inferno astral para o seu Mercúrio natal, certo? Mas aí a gente vai entrar num negócio muito complexo. Vamos falar do Sol mesmo. O Sol é aquele signo que todo mundo conhece, tá? O inferno astral, ele vem realmente no período em que o signo anterior do seu Sol, ele se inicia, tá? Não é na semana do aniversário. A semana do aniversário, antes do seu aniversário, tá? Tudo já tá no auge. Você tá ali no auge do inferno astral. Então, realmente, quando tá nesse período da semana para entrar no seu aniversário, algumas pessoas ficam doentes, algumas pessoas vão pro hospital, algumas pessoas ficam mal em comemorar o aniversário, não quer ver ninguém, quer comemorar, quer ficar de boa, né? Porque já passou aí, já tá saturado do inferno. Um exemplo, né? A pessoa nasceu no dia 1 de novembro, né? Ela é de Escorpião, Sol em Escorpião, tá? Ela não tem um inferno astral no período aí do finalzinho de outubro, né? Finalzinho de outubro, lá pelo dia 25, 26, 27, 29, 30, 31, por aí. Ela começa no seu inferno astral quando começa a Libra, né? Que é lá por volta do dia 23, mais ou menos aí, de setembro. Sim, é um mês. Todo signo, todo período de signo de acordo com o Sol, é exatamente um mês, tá? Mais ou menos, exatamente ou mais ou menos um mês que tem cada signo. Então não é uma semana de inferno astral, é um mês de inferno astral. O que é esse inferno astral, gente? Uma preparação para o seu próximo ano, né? Então o inferno, ele seria, como é o signo anterior, é um período que você tem que parar, olhar um pouco para trás, ver o que você aprendeu com aquilo que já aconteceu na sua vida até aqui, né? Refletir o que você precisa mudar para você estar apto para o próximo nível, para a próxima fase, para o próximo ano. E por que a gente fica mal uma semana antes, ou um dia antes, ou no dia do aniversário, né? Porque a gente está passando aí por desafios, é um período de desafio, por isso que é um período de inferno, tá? Coisas que você tem que reparar para refletir, tem que olhar para trás, tem que rever, como se fosse um período aí Mercúrio retrógrado, né? Por que a gente fica mal? Porque nesse um mês, muita coisa acontece. Coisa que você tem que estar prestando atenção e tentando resolver aí na medida do possível, tá? Se você só tá vivendo, viu que tem desafio ali, deixou por baixo do pano, mas outro dia eu vejo. Quando você vê na semana do aniversário, você realmente já tá no auge da sua energia, no auge do caos. Daí o que acontece? A sua energia baixa, tá? Aí que na semana do aniversário, no dia, um dia antes, você fica mal, tá? Agora, se a pessoa tá consciente que ela tem um inferno astral, eu sou de Escorpião, começou Libra, eu vou ficar atenta, né? Vou agir com mais sabedoria. Então, vamos entender aqui qual é o inferno astral de qual, né? E o que a pessoa sente durante este inferno astral. Então, o primeiro signo, Áries, né? Qual que é o inferno astral de Áries? É o signo que vem antes, que é o quê? Antes do 1, de acordo com o caminho do zodíaco, é o 12. Tá? Temos 12 signos, então antes do 1 vem o 12. O signo 12 é Peixes.
certo? Então, o que que o ariano vai sentir nesse inferno astral quando começa Peixes, ou seja, por volta de 19 aí de fevereiro até mais ou menos 19 de março, tá? Vai sentir o quê? Vai sentir uma certa indecisão. Áries geralmente é um signo que gosta de ter decisões, mas vai acontecer tanta coisa que vai deixar o emocional dele tão abalado ou direcionado a tantos caminhos que vai ficar meio que complicado para tomar uma ação, né? Então isso seria o quê? O próprio universo falando para ele, olha, calma, você pode agir, você pode aí fazer as coisas rápido, com urgência, mas no momento do inferno astral não, né? Claro, não estou falando que não é para agir nunca, para ficar lá eternamente passivo, não. É só para agir aí com consciência, né? Entender que você está no período de sensibilidade. Peixes é um signo de água mutável, né? Então você vai estar sentindo muito profundamente e os sentimentos vão estar aí fluindo com o momento, né? Você vai sentir que hora você está sentindo por uma pessoa, hora você está sentindo por outra, hora você não está mais entendendo o que você está sentindo, se é por você, se é pelo outro, se é pela família, pelo amigo. Touro, o inferno astral de Touro é Áries, né? Então, a energia de Touro é uma energia de terra, Áries é uma energia de fogo, fogo cardinal. Então, o taurino ele vai estar sentindo aí o quê? Uma energia de urgência dentro dele, uma necessidade aí de sair agindo sem pensar. Eu tenho que fazer para ontem. Não ficou o ano inteiro sem querer, com preguiça, sem fazer nada. No momento do inferno astral quer agir. Aí que acontece, né? Os conflitos que também não tô falando que não é pra agir nunca, tá? Mas todo o período de inferno astral é um período de agir com sabedoria, refletindo. Realmente preciso agir agora? Desse jeito? Pensa bem. Outra coisa, gente, ansiedade, tá? Porque o signo de Áries é um signo altamente ansioso porque é uma energia de ação. É o primeiro signo de fogo. Então é realmente o start, aquela explosão de energia. E Touro não tá habituado a essa energia. Então Touro vai se sentir deslocado sim. A energia de Áries não é uma energia que combina com a energia de Touro, até porque Áries é regido por Marte e Touro é regido por Vênus. Marte fala da guerra e Vênus fala do amor, então não tem como. Gêmeos. O signo que vem antes de Gêmeos, que é o 3, né, o signo 3 do zodíaco, é o segundo, que é Touro. Então, Touro é o inferno astral de Gêmeos. Tá? Eu tô falando aqui de períodos. Pode se aplicar a pessoas também, né? Algumas pessoas podem despertar isso no signo de vocês, na vida de vocês, se é o inferno astral. Mas é mais sobre o período que eu tô falando aqui, tá? Então, uma pessoa que é de Gêmeos, ela tem um inferno astral mais ou menos desde o dia 20 de abril até o dia 20 de maio, antes de entrar Gêmeos, tá? Então, o que a pessoa de Gêmeos vai sentir? Vai ficar teimosa, vai sentir aí falta de ação para fazer aquilo que ela quer fazer. Ela quer fazer, porque Gêmeos é um signo, né, que tá sempre aí pensando, agindo, querendo criar estratégias e quer saber daquilo, saber disso, mas algo vai ficar bloqueando a energia dela. Vai bloquear no sentido de eu quero fazer, mas eu tô sentindo aí algo me puxando, me aterrando. E é o momento que você tem que ter uma base sólida, porque você vai ficar mais velho, cara. Sabe, o inferno astral não é pra ficar te cutucando ali, o inferno no inferno, o capeta vai ficar cutucando ali com o tridente, não é isso. É só pra você refletir, mano, você vai ficar mais velho, você tem que estar mais consciente da sua vida. Então é um período delicado. Signo de Câncer, ou caranguejo, tá? Quem nasceu sob o sol em Câncer, tem como inferno astral o terceiro signo. Câncer é 4, o terceiro signo é Gêmeos, tá? Gêmeos é ar mutável. Câncer é água cardinal. Então, Câncer tá ali pela emoção, tá ali pelo momento, pela memória. Gêmeos não, tá? Gêmeos tem também essa questão de guardar memória, de entender os sentimentos, principalmente se o geminiano tem muito de Câncer, né? De caranguejo aí no mapa. Mas o canceriano vai sentir tudo aquilo que o geminiano sente, né? Ou seja, vai ter aquela oscilação no humor. Câncer já tem oscilação no humor. Agora, misturado com a energia de Gêmeos, que também já é assim, bipolar, né? Ela parece ser bipolar. Não tanca energia. Então, o canceriano vai se sentir o quê? Vai se sentir seguro, vai sentir que não pertence a lar nenhum, porque a ar mutável realmente você é de tudo e de todos, Você é do mundo, né?
Você tem seus grupinhos, mas você quer conhecer as pessoas. Só que o signo de câncer, ele é muito caseiro, ele é muito emotivo. Então, começa a conhecer muita pessoa, a energia dele não fica bem. Ele se sente sobrecarregado, né? Então, essa dispersão energética afeta o signo de câncer. Leão. Então, para as pessoas que nasceram com o Sol em Leão, né, o período de inferno astral de Leão é período de câncer. Então, seria aí mais ou menos o período do dia 21 de junho até 22 de julho, certo? Então, Leão é um signo de fogo, tá? Fogo fixo. Então, é aquela motivação que está sempre ali pulsando. Não é o início nem o fim do fogo, é o fogo ali, é a energia do Sol. Só que Câncer é a energia da Lua. Então, o que a pessoa de Leão vai sentir, né? Vai sentir aí apegos profundos ao passado, não vai querer sair de casa, vai ser uma pessoa altamente caseira. Lógico, a maioria dos leoninos vive nesse inferno astral, né? De ser aí caseiro. Só que é aí que ele tá entrando mais no seu inferno, tá? É só uma dica. Signos de fogo não são signos para ficar o dia inteiro dentro de casa, todo momento, toda hora. Porque isso deixa a energia ali contida. A energia do fogo é uma energia que precisa se expandir. Eles estão aqui para motivar. Então, ficar dentro de casa, se sente aí ameaçado, acuado. Aí se torna uma pessoa altamente territorialista. Aquela pessoa mandou, tem que ser do meu jeito. Chatão. Entre aspas aqui, eu tô zoando o signo de Leão como chatão, nesse sentido, só que eu sou de Leão, então eu posso falar. Próximo signo 6, signo de Virgem. Sol em Virgem. Para quem nasceu Sol em Virgem, que é o signo 6, o inferno astral é Leão, que é o quinto signo. Virgem é terra mutável, o Leão é fogo fixo. Então, mutável e fixo, né? Já viu o conflito ali. Então, para virginianos, o período de inferno astral é o período de 23 de julho até mais ou menos 22 de agosto, que é o período de Sol em Leão. Depois disso, ele está vivendo aí o acúmulo do inferno astral. Então, para as pessoas de Virgem, o que eles vão sentir ali? Eles vão sentir no âmago, ali no dentro deles, aquela autocrítica em excesso, que vai ficar fixo dentro deles, não vai ter a movimentação. Tá? Eles vão estar altamente críticos, altamente aí emocionais, mesmo que Leão seja um signo de fogo, né? Fogo pela questão psicológica do elemento, é um elemento emocional, tá? Então, virginianos vão sentir aí uma necessidade de estar sempre competindo, se comparando as pessoas, querendo ser o melhor. E não é assim, né, gente? Virgem tá aqui para facilitar as coisas, não para complicar. Eles vão sentir a necessidade ali, ímpeta deles ali dentro, para ficar complicando tudo. Tudo bem que algumas pessoas de Virgem também, como você leonino, que eu falei, tá sempre complicando porque não transmuta a energia que ficou presa ali no passado, no anterior, no inferno. Então entenderam aí qual que é essa questão do inferno astral. Se você não consertou o que veio antes, algo que está ali no passado, que está impedindo a sua energia de expandir e evoluir, você vai se sentir como se estivesse no inferno. É esse olhar para trás para você refletir e para frente. Para quem nasceu com Sol em Libra, o inferno astral por período de Sol em Libra é Sol em Virgem, tá? O signo anterior. Então assim, mais ou menos lá entre 23 de agosto até 22 de setembro, certo? Libra é um signo que está representado pela balança, certo? Então tá ali razão e emoção na balança. Tem que estar sempre equilibrando para ter um direcionamento mais justo da vida. Agora o período de Virgem é regido por Mercúrio, e é um signo de terra. Então Virgem é muito racional, tá? Só que para ele de boa. Já nasceu assim, vai ser assim e acabou, entendeu? Consegue lidar com a energia racional. Libra, quando chega nesse período de Sol em Virgem, fica autocrítico demais, fica não só autocrítico, mas crítico com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque não coloca a emoção na balança, coloca só a razão. E quando vai ver, a emoção não existe. Também fica chato. Né? Aí a pessoa se sente até meio chata, porque, mano, por que eu tô assim? Nossa, alguma coisa não tá certa, é o inferno astral. Para as pessoas que nasceram com Sol em Escorpião, o inferno astral é Sol em Libra. Quando começa o Sol em Libra, que é 23 de setembro, até mais ou menos 22 aí de outubro, certo? Então, para os escorpianos, escorpianas, escorpianas, esse período traz o quê? Indecisão, dúvida, insegurança, a pessoa fica em cima do muro, não se decide.
Porque escorpião tá aqui para tirar essa questão de ficar, vou ficar ponderando. Não, escolhe um lado e vai, se aprofunda. Não tem essa possibilidade de se aprofundar. Aí o escorpião vai se sentir altamente inseguro. Porque eu tenho que ficar sempre ponderando ali, mas eu não quero ponderar. Eu quero escolher e me aprofundar e ficar nisso. Né? Mas as circunstâncias não deixam o escorpião ser escorpião. Tá? Aí também entra naquele período de, ai meu Deus, tô sofrendo. Inferno astral. Sol em Sagitário. Sol em Sagitário, Inferno astral, Sol em Sagitário, Sol em Escorpião. Né, gente? Vocês já entenderam aí a lógica do negócio. Então, o período de Inferno astral para Sagitário é 23 de outubro até mais ou menos 21 de novembro, certo? Então, Sagitariano é o quê? Alto astral, a movimentação é fogo mutável, né? A inspiração, é ser inspiração, é se inspirar. Só que o período de Escorpião é um período que a pessoa fica mais oculta, escondida ali, só observando, só matutando, né? Então, a pessoa de Sagitário, ela se sente o quê? Com autossabotagem, né? Os traumas ficam ali conversando com ela se sente mais introspectiva. Fica ali naquele apego de coisa que não deu certo. Então não é vibe de Sagitário, né? Pode sentir essa obsessão por alguma coisa, alguém, sei lá, um assunto, tá? E aí entra no sofrimento por quê? Porque Sagitário tá aqui pra mudança, pra otimismo, pra viajar. A pessoa não se sente com a vontade de viajar, até se sente um pouco sem vontade das coisas. Outra coisa, Escorpião é um signo de água. A água, ela apaga o fogo. Tem outra coisa que também tem a ver com o inferno astral, que é isso. O elemento que vem antes é o elemento que te domina. Então você fica meio que sem ação. Sol em Capricórnio tem como inferno astral Sol em Sagitário. Ou seja, quando começa aí 22 de novembro, mais ou menos, até 21, 22 aí de dezembro. Então, para as pessoas de Capricórnio, que gostam das coisas ali, organizadinhas, é perseverante, gosta de ter certeza antes de iniciar algo, né? Eles vão se sentir o quê? Com falta de foco, não vai conseguir planejar nada, né? Vai se sentir aí inconstante na vida, porque Sagitário é um signo mutável, tá? Então tá sempre ali, tá acontecendo várias coisas e parece que tudo tá tirando o foco do capricorniano, né? Até parece que é um período até muito bem astral ali, alto astral demais. O capricorniano não gosta de tanta gracinha, né? Aí isso derruba o signo. Isso deixa o signo que também com falta de saber o que fazer. Pessoas que nasceram com Sol em Aquário. Sol em Aquário tem como um período de inferno astral Sol em Capricórnio. Então, quando começa o Sol em Capricórnio, tá lá mais ou menos entre 22 aí de dezembro até 20 de janeiro, é o período de inferno astral para aquarianos, tá? Então, Aquário, o que aquariano sente nesse período, né? Assim como o Capricórnio tem um pouco de... faz um pouco sentido os dois signos, porque ambos são regidos por Saturno. Só que Aquário, para ser Aquário, precisa de Urano, tá? Precisa daquela inovação, precisa de grupos, de trocar ideia com pessoas diferentes, de unir informações diferentes, né? Se inspirar por coisas diferentes. E Capricórnio é mais fechado, mais clássico. Então vai ficar nessa energia clássica demais. Vai sentir a necessidade, assim, profunda de se isolar, né? De não trocar ideia. O grupo, cadê grupo? Esquece grupo. Um amigo ou outro, né? Não que, assim, aquarianos tenham muitos amigos, mas é um período que, assim, é complicado. Eles ficam mais fechados do que sociáveis, tá? Então pode sentir também muita ambição até em exagero, tá? Porque a energia de Saturno tá ali falando com ele a todo momento, certo? E isso trava aí a fluidez de Aquário. Aquário precisa da inovação junto com a questão da maestria que vem de Saturno, a questão também de saber o momento de se isolar e saber o momento de socializar, né? Mas o momento de inferno astral, geralmente, né, pessoas de Aquário ficam mais introspectivas. E para as pessoas que nasceram com Sol em Peixes, o período de inferno astral para elas é o período de Sol em Aquário, tá? Então vai lá mais ou menos entre o dia 21 de janeiro até dia 18 de fevereiro, certo? O que pessoas de Sol em Peixes sentem nesse período? Ó, Peixes está aqui para acreditar, para ter fé, para sonhar. Eles sentem tudo o oposto, falta de fé,
né? Baixa autoestima porque ao mesmo tempo que você tem falta de fé nas coisas, você não acredita em si mesmo, então a autoestima vai lá no pé. Insensibilidade. Pisciano sem sensibilidade não é pisciano. Não tá fluindo. Precisa ter essa questão, essa questão de sentimento também, com um pouco de razão, com coisa que também tá além da percepção de pessoas racionais, né? Aquário é o signo de ar. Então, ar não tá compatível com água por causa disso. Ar, ele racionaliza demais uma situação. E a água precisa da fluidez, principalmente peixes. Precisa da fluidez. Precisa estar ali sentindo as pessoas, o ambiente. E o período de Sol em Aquário deixa eles altamente racionais. Então, quando o pisciano pensa demais também, entra em brisa torta, né? Aí entra nas paranoias, fica com paranoia em excesso. Fechando aqui, né, para concluir essa ideia de inferno astral. O inferno astral, ele é o ponto em que começam desafios profundos aí na sua vida, que vão te deixar apto para o próximo ciclo, para o próximo ano. Então, ele é um mês, né, anterior ao seu aniversário, ao seu signo, que te desafia demais, tá? Para saber será que a pessoa realmente está preparada para o próximo ano? Esse é o inferno astral. O período de semana antes do aniversário é só um período aí do auge. É quando tá tudo somatizado ali e você tem uma semana para resolver tudo. Realmente, mas tem pessoa que fica doente, tem pessoa que fica isolada no quarto, não quer curtir o aniversário por conta disso, tá? Espero que eu tenha ajudado. Quem tiver dúvidas pode me procurar nas redes sociais, no Instagram ou no meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo também. E até o próximo vídeo.